Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao 14º episódio do podcast do nosso programa de rádio O Espírito do Evangelho. Aqui é Antônio Campos. E, para minha alegria, o programa anterior, que trouxe uma entrevista com o professor de História Lair Amaro, causou um bom impacto em nossas queridas ouvintes e ouvintes. A Zuleika, por exemplo, disse que não desgrudou do programa um só instante, cheio de informações esclarecedoras, disse ela. A Cláudia também curtiu e disse que o tema despertou curiosidade. A Ana Maria, o Edson, a Silmar, a Lô Fávaro, a Kedley, a Carolina, o Kleber também foram alguns dos que entraram em contato para mostrar apreço pelo episódio 13. Bacana, é um estímulo e tanto para continuar com os nossos programas. E no episódio dessa semana, vamos voltar às origens do podcast. Quando lancei o Espírito do Evangelho lá nos idos de março, a ideia principal era pegar assuntos do dia a dia e tratá-los à luz do Espiritismo e do Novo Testamento. Assim, falamos do caso envolvendo o Dr. Drauzio Varela, foi nosso primeiro episódio, as lições morais que podemos aprender com o coronavírus, muito focado aí na lei da destruição, que está lá no Livro dos Espíritos, como ficar bem na quarentena em família, o cuidado com o que falamos e por aí vai. Acabamos fazendo outros programas interessantes também, como a obsessão, ter medo de espíritos, a entrevista com o professor de história, mas agora precisamos voltar às origens. Isso porque o roteirista dessa série chamada Brasil, e talvez até mesmo Mundo, anda bem criativo, quase como quem escrevia o antológico seriado 24 Horas, com aquele agente, o Jack Bauer, lembra? É uma surpresa atrás da outra, e na maioria das vezes nem sempre é agradável. Fora que parece não ter ninguém para nos salvar ou trazer uma luz. E como pano de fundo surgem as questões raciais, as questões de dificuldades econômicas, desemprego, desigualdades, os problemas de saúde pública. Mas tudo converge de uma forma ou de outra para a desigualdade. E este é o tema desse podcast do dia 10 de junho de 2020. O que o Espiritismo e o Evangelho podem nos explicar sobre isso? A partir do próximo bloco. A busca pela igualdade sempre foi um tema importante na história da humanidade. E obviamente não poderia ficar de fora das questões levantadas por Allan Kardec aos espíritos de luz. Há um capítulo no Livro dos Espíritos chamado Lei da Igualdade. É uma seção em que os espíritos explicam 10 leis sugeridas por Kardec como se fosse uma subdivisão da lei natural, ou lei divina. Entre essas leis tem a do trabalho, da sociedade, da destruição, que nós já vimos lá naquela questão do coronavírus, lá no episódio 2, e tem a lei da igualdade. Portanto, Deus espera que nós um dia possamos viver em um mundo bem menos desigual. Nesse capítulo, Kardec faz muitas perguntas interessantes. Obviamente não dará para falar sobre tudo nesse programa, mas vale muito a pena dar uma lida nesse capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Fica aqui a dica para vocês. Mas vamos começar aqui pela questão 806, que como vocês sabem, cada questão que Kardec faz no Livro dos Espíritos tem uma numeração. Então, nós estamos agora na 806. E a pergunta é o seguinte: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Os espíritos respondem: não, é obra do homem e não de Deus. Portanto, a desigualdade não é uma lei da natureza, ela vem do homem. Nós é que colocamos essa pimentinha, esse tempero na nossa convivência aqui no nosso planetinha, a desigualdade. E aí Kardec então faz a pergunta pertinente na sequência: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E os espíritos de luz respondem: eternas somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Segue aqui a resposta dos espíritos. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social, dizem aqui os espíritos de luz para Kardec. Então vejam que a grande barreira que nós temos nessa convivência mais harmônica entre
todos nós nesse planeta, está muito focado dentro desse binômio, vamos chamar assim, egoísmo e orgulho. E um dia nós vamos entender que nós não temos essa questão, eu sou melhor do que você porque eu tenho mais bens materiais, ou porque eu sou uma raça diferente, ou porque o meu gênero manda em você, enfim. Nós não vamos ter mais isso, porque como eles estão dizendo aqui, só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social, depende do quê? Da elevação moral. Seguimos aqui no Livro dos Espíritos, agora na questão 807. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Eu vou repetir essa pergunta porque tem muito a ver com a questão anterior, né? Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? E aí os espíritos de luz respondem: merecem uma reprovação enérgica. Ai deles, serão a seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Basicamente, os espíritos de luz estão dizendo o seguinte: tudo que você faz tem uma consequência, ação e reação. 810. Sem quebra da legalidade, podemos dispor de nossos bens de modo mais ou menos equitativo. Seremos responsáveis depois da morte pelo destino que lhes houvermos dado? Aí os espíritos respondem: toda ação produz seus frutos. Doces são os das boas ações, amargos sempre os das outras. Sempre entendei-o bem. Sempre. Então nós temos de novo aqui aquele conceito da ação e da reação. Da ação e da reação. Que frutos nós vamos dar? É isso que os espíritos estão falando aqui. Toda ação produz seus frutos. 811. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? Igualdade absoluta. Os espíritos de luz respondem: não, nem é possível. A isso se opõe a diversidade das faculdades e dos caracteres. Nós vamos explicar isso mais para frente. Kardec então pergunta: há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio, ou seja, da igualdade absoluta, né? Esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? Pergunta Kardec aos espíritos de luz. São cultores de sistemas esses tais ou ambiciosos, cheios de inveja. Não compreendem que a igualdade com que sonham seria a curto prazo desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não fica correndo atrás de lendas, mitos, quimeras, como ele fala aqui. Vamos explicar, porque isso pode ter sido um balde de água fria para muitos de nós aqui. Como assim? Não vai existir uma igualdade absoluta? Explicando aqui o que os espíritos de luz estão querendo nos mostrar. Nós somos espíritos, cada um de nós somos espíritos com experiências diferentes, talentos diferentes, conhecimentos diversos. Então é muito difícil você chegar e falar: todos nós somos iguais, porque nós não somos iguais. Nós temos aí uma bagagem cultural, moral, que é totalmente diferente um do outro. Então, a partir daí já fica difícil você falar em igualdade. Mas nós devemos buscar, sim, meios de minimizar algumas diferenças, principalmente essas diferenças que envolvem justiça social, as questões de gênero, combater aí o racismo. Tudo isso está dentro da nossa possibilidade de lutar a partir disso para trazer o quê? Uma igualdade, uma justiça maior social. Tanto é verdade que, por exemplo, assim, diminuir a desigualdade. Tem um estudo da ONU que foi lançado em janeiro desse ano, que ele diz o seguinte: quase 30% da renda do Brasil, 30% de tudo que o Brasil produz, está nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país. Vou repetir: 30%, quase 30% da renda do Brasil está nas mãos de apenas 1% dos habitantes do país. E não é uma coisa só do Brasil. No mundo, por exemplo, eles fizeram aqui um levantamento, tem pouco mais aí de 2 mil bilionários. 2 mil bilionários do planeta. E eles possuem uma renda igual a de 4,6 bilhões de pessoas. Então, esses 2.153 bilionários, eles têm uma renda que é igual a 60% da população global. É possível melhorarmos muito essa questão da desigualdade social, da questão dessa parte da justiça social. Nós temos como melhorar muito. Mas para isso nós temos que combater o quê? O egoísmo. Porque é isso que acaba nos atravancando. E é exatamente sobre essa questão do egoísmo e das desigualdades sociais, e muitas vezes assim até um pouco da falta de bom senso, é que o Divaldo Franco menciona em uma entrevista no programa
transição. Ele narra até uma historinha contada por Chico Xavier. Vamos ouvir. Então nós vemos que a divindade proporciona recursos e tesouros a indivíduos que os deveriam aplicar para o bem. Um dia a sua consciência gritará de maneira perversa. Contou-me Chico Xavier, faz muitos anos, uma história muito curiosa de duas damas que no Teatro Bolshoi, em Moscou, assistiam uma peça de teatro comovedora. Era inverno. Ambas emocionaram-se até as lágrimas, saindo dali tocadas pela personagem central. E quando iam saindo do teatro para pegar a carruagem, encontraram o homem deitado no mármore frio, desagasalhado enquanto nevava. Uma das damas foi logo acometida do gesto de bondade e quis tirar o seu casaco de mink para cobrir o homem. A segunda, prática, racional, disse: não faça isto. É um casaco de alto preço. Quando chegarmos em casa, mandaremos o lacaio trazer para ele alguns cobertores. E ela deteve o gesto. Então foram-se. Chegando a casa, foram tomar um chá quente, esqueceram-se. Adormeceram e no dia seguinte, a primeira dama lembrou-se. Chamou o lacaio e mandou levar-lhe agasalhos. Quando ele chegou, o homem havia morrido congelado. Então o doutor Bezerra de Menezes disse ao venerando Chico Xavier: quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, quando nós vemos o desperdício, nós poderíamos também repartir o excesso em benefício daqueles que vivem na escassez. Exato. Como o Divaldo conta, temos que ter aqui o quê? Caminhar para uma questão da justiça social, caminhar para termos um pouco mais de bom senso na nossa distribuição da nossa riqueza. E voltando aqui para o Livro dos Espíritos, já que nós estamos falando de riquezas, né? Vamos para a questão 812. Pergunta Kardec: por não ser possível a igualdade das riquezas, que, como nós vimos aí anteriormente, é uma questão que talvez possa ser muito difícil, será possível que todos se entendam? Será que nós aqui, como humanidade, vamos conseguir ter um entendimento, uma compreensão melhor entre todos nós? E aí os espíritos respondem de uma forma até curta. Eles falam o seguinte: os homens vão se entender quando praticarem a lei de justiça. A lei de justiça. Então é nesse momento em que nós vamos conseguir ter o quê? Uma convivência melhor, quase uma... Não vou dizer que vai ser uma igualdade absoluta, porque os espíritos já falaram que não, mas nós vamos conseguir minimizar muito desses problemas que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Na 815, Kardec pergunta: qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da miséria, ou seja, você nasceu numa situação muito difícil, sem dinheiro, ou da riqueza? Os espíritos respondem: são tanto uma quanto a outra. As duas têm as suas dificuldades. A miséria provoca, obviamente, as queixas contra a providência divina. Puxa, por que eu fiz para merecer isso e tal? Já a riqueza incita a todos os excessos. E aí é aquilo um pouco que Divaldo estava contando na gravação. Por isso que os espíritos falam aqui que é realmente uma situação muito difícil para quem tem a riqueza. Também é difícil. Na 816, joga na sequência, Kardec pergunta: mas estando o rico sujeito a maiores tentações, também não é verdade que não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Claro, você tem dinheiro, você tem condições, recursos materiais, você pode fazer muito mais o bem. Parece lógico, uma questão de bom senso. E aí os espíritos respondem e dão lá uma traulitada, né? Eles falam o seguinte: mas é justamente o que nem sempre faz. Vou repetir: mas é justamente o que essas pessoas que têm aí riqueza nem sempre fazem, de poder ajudar, fazer o bem com aquela riqueza que eles têm. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Vamos repetir mais uma vez. As coisas têm que ser lidas assim e relidas para podermos captar a essência dessas respostas. Então vamos repetir essa parte final aqui. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si. Aqui está uma chave importante. Por que nós temos tanta desigualdade, tanta concentração de renda, não só no Brasil, mas como no mundo? Como que a gente combate isso? Quer dizer, primeiro, esse desapego ao mundo material, no geral. Precisamos ter também muita solidariedade. Entender e enxergar o outro como um próximo, solidariedade. E quem disse isso no Brasil foi o Papa Francisco. Quando ele esteve aqui em nosso país, ele visitou a comunidade de Varginha, no Rio de Janeiro, em 2013. Vamos ouvir um trecho do próprio Papa, fez esse discurso em português. Vamos ouvir um trecho. Não se cansem de trabalhar por um mundo mais justo e mais solidário.
Ninguém pode permanecer insensível às desigualdades que ainda existem no mundo. Cada na medida das próprias possibilidades e responsabilidades, saiba dar a sua contribuição para acabar com tantas injustiças sociais. Não é a cultura do egoísmo, do individualismo, que frequentemente regula a nossa sociedade, aquela que constrói e conduz ao mundo mais habitável. Não é, mas sim a cultura da solidariedade. A cultura da solidariedade, ver no outro não um concorrente ou um número, mas um irmão. E todos nós somos irmãos. Este olhar de justiça social, porque o Papa Francisco se bate tanto, é uma das principais bandeiras dele, e justamente por isso ele é tão criticado, infelizmente, tenta levar a igreja para esse caminho, que é o que o Papa Francisco tem falado constantemente. Esse olhar da justiça social também vale para as diferenças por raça e por gênero. Nós já mencionamos um pouquinho, mas agora nós vamos falar com mais particularidade. Na questão 818 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: de onde vem essa inferioridade moral, por exemplo, da mulher em certas regiões aqui do nosso planeta? E os espíritos respondem: entre homens moralmente pouco adiantados. E faz isso o quê? Como? A força faz o direito. Então, esses homens moralmente pouco adiantados se utilizam da força para causar essa questão da discriminação. Então, toda a falta de sensibilidade social, de empatia pela diversidade, pelos mais necessitados, passa por essa frase dos espíritos de luz: entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. E quais as maneiras de resolvermos isso? Vocês devem estar se perguntando. Além, claro, por exemplo, da caridade, da solidariedade, que nós já mencionamos, bom senso, também uma coisa muito importante que está um pouco em falta no mercado. A parte da educação também é muito importante ter essa questão da educação, não só da educação formal, mas também uma educação moral. Tudo isso é muito importante para nós conseguirmos combater esses homens, como diz os espíritos, que são moralmente pouco adiantados. Como que nós podemos resolver essa questão toda? Tem várias possibilidades. Uma delas, pelo menos, está lá na questão 822, também lá do Livro dos Espíritos. Sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? Eu vou repetir essa pergunta. Sendo iguais perante a lei de Deus, ou seja, todos nós somos irmãos, como disse o Papa Francisco lá, né? Devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? O primeiro princípio de justiça, diz os Espíritos na resposta, é este: não façais aos outros o que não querieis que vos fizessem. De onde vem essa frase do que os Espíritos contam aqui para Kardec? De Mateus, capítulo 7, versículo 12, lá no Sermão da Montanha, como disse Jesus: tudo que vocês desejam que os outros façam vocês também a eles. Então, é uma mão de via dupla aqui. Começar a diminuir ou melhorar algumas dessas diferenças que são tão gritantes nos dias de hoje. A segunda questão é a seguinte: é a lei do progresso, das leis naturais, e que está descrita também lá no Livro dos Espíritos. Tem um comentário do Kardec, justamente nessa parte aqui da lei do progresso, sensacional. Ele é perfeito. Assim, parece que ele escreveu hoje esse texto, tanto que eu vou ler na íntegra e fazer aqui alguns pequenos comentários. Então vamos lá. Questão 783, Livro dos Espíritos, Kardec então fazendo aqui um apanhadão sobre a lei do progresso. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de todo incompatíveis com o progresso, ele, o progresso, as derruba com todos os que as querem manter. E assim será até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina. Atenção para essa frase. Justiça divina, que deseja o bem para todos, e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Então, a lei do progresso vai nos levar a essa questão, porque é uma necessidade. A lei do progresso, nós estamos sendo empurrados para essa situação. Nós temos que harmonizar as nossas leis com a justiça divina. E a justiça divina fala o quê? O bem para todos. Kardec continua aqui.
O homem não pode permanecer perpetuamente na ignorância, porque deve chegar ao fim determinado pela providência. É a lei do progresso. Nós temos que nos elevarmos espiritualmente. Vamos chegar a ser espíritos perfeitos em algum momento. Ele se esclarece pela própria força das circunstâncias. Como? As revoluções morais, como as revoluções sociais, se infiltram pouco a pouco nas ideias, germinam ao longo dos séculos e depois explodem subitamente, fazendo ruir o edifício carcomido do passado, que não se encontra mais de acordo com as necessidades novas e as novas aspirações. E aí nós podemos pensar o quê? No caso das mulheres, até o início do século XX, as mulheres não podiam votar, por exemplo. Elas tiveram que se organizar, fazer marchas, fazer uma série de manifestações para conseguir direito ao voto, direito a ser reconhecida como uma pessoa que poderia ter as mesmas igualdades de direitos em relação aos homens. Como ele fala aqui, pouco a pouco, em uma hora a coisa surge. Questões raciais, então, nem se fala. Falamos da escravidão, da abolição da escravatura. Depois nós podemos falar também das questões de combate ao racismo, o apartheid na África do Sul, nas questões de segregação racial nos Estados Unidos, aqui mesmo no Brasil, com essas questões das cotas, principalmente para as universidades. São situações que vão mostrando que a sociedade está se mexendo aos poucos, e essas barreiras vão sendo rompidas. Fazendo ruir, como diz o Kardec, faz ruir o edifício carcomido do passado. O homem, geralmente, diz Kardec aqui, não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas que o atinge nos seus interesses materiais. Não é isso que está acontecendo agora? Hoje, nós não estamos aí vendo as coisas, puxa, parece que está tudo uma bagunça, parece que o mundo está de cabeça para baixo, parece que está o caos. Então é isso que ele está falando. O homem geralmente não percebe nessas comoções mais do que a desordem e a confusão momentâneas, que o atinge nos seus interesses materiais. Mas, diz Kardec, aquele que eleva o seu pensamento acima dos interesses pessoais, admira os desígnios da providência, que do mal fazem surgir o bem. E aí Kardec faz aqui uma simbologia para a gente entender bem essa questão. São a tempestade e o furacão, que saneiam a atmosfera depois de a haverem revolvido. Tem algo que chacoalha, causa um incômodo para nós, mas isso vem para um benefício, que é a lei do progresso. Com isso nós vamos conseguir avançar um pouquinho mais em nossa evolução como sociedade e como espíritos. E todas essas crises vão acontecer até que nós, como sociedade, todos nós aqui, estejamos com muito menos desigualdades sociais. No próximo bloco, o que o Evangelho nos diz sobre a igualdade? Voltamos e vamos falar de João, lá no capítulo 13. O que acontece lá no capítulo 13, no Evangelho de João? Jesus faz algo extremamente revolucionário. Ele lava os pés dos discípulos. Eu vou ler aqui para vocês esse trecho que é muito impactante. Ele é praticamente um divisor de águas dentro do Evangelho de João, que vem lá a primeira parte, que são os 7 sinais, os milagres que Jesus faz, e depois vem a glória, que é até o momento da ressurreição de Jesus. Capítulo 13, versículo 12. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu um manto, sentou-se de novo e perguntou: vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Falando lá para os discípulos. Vocês dizem que eu sou o mestre e o senhor, e vocês têm razão, eu sou mesmo. Pois bem, eu que sou o mestre e o senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei um exemplo, vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se o puserem em prática. Jesus vai e lava os pés dos discípulos. Quem fazia isso na época de Jesus, quem costumava fazer essa limpeza dos pés, essa lavagem dos pés, na verdade era o escravo que acabou de chegar, uma espécie de um estagiário como escravo. Ele estava na base da base, quase na camada de pré-sal da hierarquia social. Ele lava os pés dos discípulos, mostrando o quê? Por que ele está querendo mostrar com isso? Ele está mostrando amor?
Claro que ele está mostrando amor, demonstrando um amor aos seus discípulos e tudo mais. A humildade, sem dúvida alguma, está mostrando mesmo. É uma das principais lições aí dessa questão do lava-pés. Mas ele apresenta outro ponto muito importante, que é a igualdade. Porque somos todos filhos de Deus. O Papa falou isso lá no final da gravação que nós ouvimos no bloco anterior. Somos todos filhos de Deus. E não podemos achar ou acreditar que somos melhores por causa da nossa raça, do nosso gênero, porque temos mais riqueza material. Vamos lembrar o que Jesus fala? E eu que sou o mestre e o Senhor, lavei os seus pés. Por isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei um exemplo. Vocês precisam fazer a mesma coisa que eu fiz. Mas é fácil alcançar isso? Não. É bem desafiador. Claro, nós vimos tudo isso no bloco anterior. É difícil e nós ainda estamos num planetinha de provas e expiações. Então a situação é muito dramática, muito difícil. Os apóstolos, por exemplo, tentaram estabelecer algo nesse sentido na comunidade conhecida como Caminho, lá em Jerusalém. No Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 44, o Atos dos Apóstolos comenta um pouco sobre isso, sobre essa comunidade que eles criaram. Repare, todos os que abraçaram a fé eram unidos e colocavam em comum todas as coisas, vendiam suas propriedades e seus bens e repartiam o dinheiro entre todos, conforme a necessidade de cada um. Então vejam que eles tinham aí o quê? Praticamente uma sociedade alternativa. Tudo era comum, eles estavam o quê? Num ambiente de igualdade. Está lá em Atos, capítulo 2, versículo 44. E aqui vem uma questão interessante. Toda vez que no Evangelho você repete mais de uma vez uma mesma ideia, é que aquilo é muito importante. E nesse caso, vai ter uma segunda questão que vai ser vista lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 32. O que fala lá? A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. O pessoal que morava lá, ou trabalhava, ou convivia lá naquele local, naquela comunidade chamada O Caminho. Ninguém considerava a propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois, esse dinheiro era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Foi assim que procedeu José, levita, nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então veja como essa descrição dessa comunidade ela era muito importante, essa ideia de um bem comum, todos vivendo de uma forma fraterna e compartilhando seus próprios bens. Mas como nós vimos lá nos ensinos dos Espíritos, a busca por uma igualdade total como essa que nós vimos Atos dos Apóstolos é muito complicada, para não dizer, puxa, muito difícil, né? Diante da nossa evolução espiritual. Temos que combinar aqui que a vida realmente não é fácil. E isso fica muito evidente em outra passagem, também nos Atos dos Apóstolos, mas agora no capítulo 5, quase na sequência aqui desse 4:32 que nós vimos anteriormente. Lá no capítulo 5, um caso envolvendo Ananias e a sua esposa Safira. O que esses dois fizeram? O casal vendeu uma propriedade que possuía, reteve uma parte do dinheiro para si e entregou a outra parte, colocando aos pés dos apóstolos. Mas o dinheiro que ficou com eles não comentaram, ficou lá, eles se fingiram de morto. Bem, só que Pedro descobriu. Pedro ficou sabendo, não sei como, talvez um dom mediúnico, não sei como ele ficou sabendo disso, mas ele descobriu que eles estavam com uma parte do dinheiro da venda do imóvel. Eles fugiram de uma obrigação que eles haviam combinado. Pedro ficou sabendo, os confrontou e ambos foram fulminados, ou nas palavras bíblicas, caíram mortos. E claro que a história causou impacto entre os seguidores lá no caminho, como diz no próprio Atos dos Apóstolos, lá no finalzinho desse capítulo. E houve grande temor por toda a comunidade, entre todos que ouviram essas coisas. Era uma maneira de você meio que diminuir ou impedir que outras pessoas tivessem o mesmo tipo de comportamento. Mas já mostrava aqui que a situação não era uma situação muito fácil, porque, repetimos, é muito difícil essa ideia da igualdade. Até porque cada um de nós tem aí um pensamento, tem uma elevação espiritual, tem uma ideia, um conceito, uma opinião. Tudo é muito diferente de um para o outro. Paulo também viveu uma situação semelhante em Corinto, que foi uma comunidade que ele fundou lá no sul da Grécia. Percebam que a proposta dele, de Paulo, era até mais fofinha do que essa do Atos dos Apóstolos. Era uma refeição comunal em celebração a Jesus, em que todos
Ricos, pobres, escravos, homens e mulheres se confraternizavam como irmãos. Acontecia, acho que uma vez por semana, alguma coisa assim. Todos eles faziam isso o quê? Em igualdade. Isso deu certo? Não, não deu. Infelizmente. Vamos ouvir as palavras do apóstolo em reprimenda aos coríntios na primeira carta, lá no capítulo 11, versículo 20. Vamos ouvir o que ele fala. Quando vocês se reúnem, o que vocês fazem não é comer a ceia do Senhor, porque cada um se apressa em comer a sua própria ceia. E quando um passa fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm suas casas onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que eu vou dizer para vocês? Devo elogiá-los? Não. Nesse ponto, não os elogio. E aqui está Paulo puxando a orelha deles. Por quê? Porque os ricos chegavam mais cedo, comiam lá a comida que eles haviam trazido, comiam tudo e iam embora. Não esperavam os outros que chegavam mais tarde. Os mais pobres, os escravos, que por motivos diversos tinham que estar trabalhando, fazendo algum outro tipo de ocupação, não podiam chegar mais cedo. Quando chegavam, o que tinha para comer? Nada. Por isso que os espíritos falam assim, essa ideia da igualdade ela é muito difícil de ser alcançada. E vimos aqui nos exemplos, tanto no Atos dos Apóstolos, quanto nessa questão aqui na comunidade de Corinto, temos a mesma questão. Isso quer dizer que temos que jogar a toalha, desistir de buscar uma igualdade, a humanidade é um projeto que não deu certo? Não. Nós temos que perseverar. Como o próprio Kardec nos disse, a lei do progresso é irrefreável, mas leva um tempinho. E a nossa meta é chegar o mais próximo possível da igualdade. Ou nas palavras de Jesus, vamos voltar lá a João de novo. Jesus fala 3 vezes, e isso é muito importante, muito importante. Se há uma repetição 2 vezes, é importante. 3 vezes é extremamente importante. O que Jesus fala 3 vezes lá no Evangelho de João, naquele sermão que ele faz, já de despedida com os discípulos? Capítulo 13, versículo 34. Eu dou a vocês um mandamento novo. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Isso está lá em capítulo 13, versículo 34 em João. Vamos agora para o capítulo 15, versículo 12. Jesus falando para os discípulos. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, assim como eu amei vocês. 5 versículos depois, Jesus reforça ainda mais esse conceito. Capítulo 15, versículo 17. O que eu mando é isso. Amem-se uns aos outros. Vou repetir. Jesus falando. O que eu mando é isso. Amem-se uns aos outros. Se tivermos essa consciência de amarmos uns aos outros como comunidade, nós vamos poder ter mais justiça social, mais solidariedade, como disse o Papa. Vamos construir mais pontes e erguer menos muros. E não vamos mais discriminar as pessoas pelos bens que têm, pela raça, pelo gênero, por qualquer motivo. Em suma, temos muito trabalho pela frente. No último bloco, as questões dos nossos ouvintes. Chegamos ao último bloco com as perguntas enviadas aqui em nossas páginas no Facebook, no YouTube. Lá no YouTube, gente, tem aulas e palestras. Confiram lá. Também na nossa página no Twitter, também muitos ouvintes nos enviam aí mensagens. No programa 9, Meu Mentor Me Deu um Toque, incentivamos nossas ouvintes e ouvintes a enviar uma mensagem para nós, contando algum caso em que o anjo da guarda deu uma mão em um momento complicado. E quem nos enviou uma mensagem foi a Aide. A mãe dela não estava bem. E a Aide achou que era saudade da casa. Eles moram em Santos e por causa da quarentena estava aqui na região de São Paulo. Correu para ela, né? Puxa, melhor descer. E eles resolveram descer. Ela pegou a mãe e foi lá para o litoral. E foi a sorte, porque a mãe teve uma crise e precisou ser internada. E qual era a vantagem de ser internada em Santos? É que lá ela já conhecia os médicos já conheciam a paciente, ela conseguiu ser muito mais bem atendida porque eles já conheciam o problema dela. Então essa foi uma primeira situação. Tempos depois, a mãe deu uma baqueada, teve um problema de pressão e a Aide não sabia o que fazer, não tinha ideia de como poderia resolver aquela questão, o que ela fazia, ficou um pouco no desespero, aí veio para ela o seguinte, faça a massagem cardíaca. E aí ela começou a fazer a massagem cardíaca na mãe. E a mãe se recuperou, foi levada lá para o hospital, então deu tempo e foi tudo bem. A Aide conta para nós aqui. 2 situações que com certeza eu fui atendida pelo plano espiritual. Fui atendida pela inspiração. Bacana, né? Então
muitas vezes os nossos benfeitores estão lá ao nosso lado, nos inspirando, nos dando aquela força, aquela coragem para alguns momentos como esses 2 momentos aí que a Aide descreveu para nós. Muito bacana. Se você tiver também alguma mensagem, quiser compartilhar um caso em que o meu mentor me deu um toque, envia para nós lá na nossa página no Facebook, no YouTube, no Twitter. Já a ouvinte Patrícia adorou a poesia do Braulio Bessa, que nós colocamos na íntegra no episódio 12, o episódio que é Sou Espírita e Tenho Medo de Espíritos. Isso é normal? O Braulio Bessa trata de um assunto que é a síntese do nosso programa de hoje, quando falamos da igualdade. Ele faz uma poesia sobre o amor e o respeito. Eu não vou aqui repetir totalmente, é muito bonita, falando sobre o amor e o respeito. Só um trechinho aqui para nós. Seja menos preconceito, seja mais amor no peito. Seja amor, seja muito mais amor. E se mesmo assim for difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, que seja pelo menos respeito. Porque o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender. Que ninguém tem o dever de ser igual a você. Então, se nós queremos viver numa sociedade, amarmos uns aos outros, o que nós temos que ter? Amor. Se não der para ser amor, como diz o Braulio Bessa, que pelo menos seja o quê? Respeito. Porque assim nós vamos conseguir conviver de uma forma melhor, de uma forma mais harmônica. E com esse trecho dessa bonita poesia do Braulio Bessa, nós encerramos aqui o nosso podcast dessa semana. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus.